16. Uma canção desconhecida. O último assunto desta noite é a discussão sobre as armas dos moldados. Os moldados usam uma variedade de dispositivos fabriais para combater os radiantes. A rapidez com que os fabricaram e utilizaram demonstram que essas medidas defensivas já haviam sido usadas no passado. Palestra sobre mecânica de fabriais apresentada por Navani Collin, a coalizão de monarcas. O retiro. Gezevan, 1175. Navani segurava a esfera escura com o olho fechado para inspecioná-la com cuidado. Era diferente da luz do vazio. Ergueu uma esfera de luz do vazio para comparar um diamante infundido com a estranha luz coletada durante a tempestade eterna. Ainda não sabiam como o inimigo infundia esferas com luz do vazio. Todas que possuíam haviam sido roubadas dos cantores. Felizmente, a luz do vazio vazava muito mais devagar do que luz das tempestades. Navani devia ter mais alguns dias antes que aquela se tornasse fosca. A esfera de luz do vazio possuía um brilho estranho, um púrpura intenso sobre preto, que Rushu havia chamado de hipervioleta. Uma cor que ela alegava existir teoricamente, embora Navani não soubesse como uma cor podia ser teórica. De qualquer modo, aquela era púrpura sobre preto, coexistindo de tal maneira que ambos os tons ocupavam simultaneamente o mesmo espaço. A esfera estranha que Sizete havia fornecido parecia exatamente igual à primeira vista. Púrpura sobre preto, uma cor impossível. Como a esfera de luz do vazio comum, seu negrume se expandia, escurecendo o ar ao redor. Mas aquela esfera possuía um efeito adicional que ela não havia notado de imediato. Ela distorcia o ar ao redor. Olhar para a esfera por tempo demais dava uma sensação distintamente desorientadora. A esfera evocava algo de errado que Navani não conseguia definir. Gavilar possuía esferas de luz do vazio. Ela se lembrava de vê-las. E aquele fato já era suficientemente espantoso. Como seu marido havia obtido luz do vazio anos antes da chegada da tempestade eterna? Mas a outra esfera escura, que raios era aquilo? Assassino, olhe para mim, disse Navani. Suzette, o assassino de branco que aguardava dentro da cela, ergueu o olhar. 16 dias haviam se passado desde que Navani e Dalinar haviam voltado do teste da corta-ponte em batalha. 16 dias realizando o trabalho mundano na torre, como supervisionar as expansões planejadas do mercado e lidar com problemas de saneamento. Só então ela havia arranjado tempo considerável para se dedicar à luz do vazio e à natureza da torre. O estranho indivíduo que havia entrado em contato com ela via telepena não voltara a procurá-la. Navani decidiu não se preocupar com essa pessoa, nem mesmo sabia se era alguém são. Já tinha preocupações o suficiente, como um homem sentado à sua frente. Sizete abrigava sua estranha espada fractal no colo, aquela que vazava fumaça preta quando desembainhada. Quando questionado por permitir que o prisioneiro permanecesse armado, Dalinar havia replicado: Acredito que o lugar mais seguro para guardar aquela coisa com ele. Navani duvidava daquela decisão. Na sua opinião, devia afundar aquela espada no oceano, como haviam feito com a gema que continha a euforia. Suzette não parecia estável bastante para que confiassem a ele uma fractal, especialmente uma tão perigosa. De fato, Navani desejava que o assassino houvesse sido executado como merecia. Dalinar discordara, então haviam decidido juntos deixar Suzette vivo. Naquele dia, o Chino estava sentado no chão de pedra da cela, de olhos fechados, usando roupas brancas, como ele mesmo pedira. Havia recebido as poucas comunidades que solicitara. Uma navalha para se barbear, um único cobertor e uma oportunidade de tomar banho todos os dias. E luz. Uma grande dose de luz.
Dúzias de esferas para iluminar sua pequena cela de pedra e banir todos os traços de sombra. Haviam instalado barras na frente do cômodo, embora estas não fossem conter o assassino caso decidisse escapar. Aquela espada fractal podia reduzir objetos à fumaça ao simplesmente roçar neles. Conte-me de novo sobre a noite em que matou meu marido, pediu Navani. Fui instruído pelos Parshindianos a executá-lo, disse Suzette em voz baixa. Você ficou curioso em saber por que eles queriam matar um homem na mesma noite em que assinaram um tratado de paz com ele? Eu achava que era um insincero. Aquela condição exigia que eu fizesse o que o meu mestre comandava, sem questionar. A voz dele tinha apenas um sotaque muito leve. Seu mestre agora é Dalinar. Sim, eu encontrei um caminho melhor. Durante toda a minha existência de insincero, segui o caminho da Sacra Pedra. Obedecia a qualquer um que segurasse aquela pedra. Agora, entendi que nunca fui insincero. Em vez disso, prestei juramento a um ideal, o espinho negro. Tornarei realidade tudo o que ele desejar. E se Dalinar morrer, eu vou procurar outro ideal, suponho. Não havia pensado nisso. Como você pode não ter pensado nisso? Simplesmente não pensei. Raios, isso é perigoso, pensou Navani. Dalinar podia falar sobre redenção e sobre curar espíritos arrasados, mas aquela criatura era um fogo descontrolado, pronto para escapar da lareira e consumir qualquer coisa que encontrasse. Suzette havia assassinado reis e grãos príncipes, mais uma dúzia de governantes por toda Rochar. Sim, grande parte daquela culpa era de Taravangian, mas Suzette fora a ferramenta utilizada para causar tamanha destruição. Você não concluiu sua história, disse Navani. Na noite em que matou Gavilar, diga-me novamente o que aconteceu. A parte que envolve esta esfera. Nós caímos, sussurrou Suzette, abrindo os olhos. Gavilar estava ferido devido ao impacto, seu corpo fatalmente machucado. Naquele momento, ele não me tratou como um inimigo, mas como o último homem vivo que ele veria. Fez um pedido sagrado, as últimas palavras de um moribundo. Ele citou alguns nomes, dos quais não me recordo, perguntando se aqueles homens a haviam me enviado. Quando o assegurei de que não, ele ficou aliviado. Acho que temia que a esfera caísse nas mãos deles, então a entregou para mim. Confiou no próprio assassino mais do que nas pessoas ao seu redor. Inclusive eu, pensou Navani. Raios. Pensava que havia superado sua raiva e frustração com Gavilar, mas ali estavam, retorcendo-se na boca do seu estômago, fazendo com que as prenas de raiva surgissem sob seus pés. Gavilar me passou uma mensagem para dar ao irmão dele, continuou Suzette, voltando os olhos por um momento para os esprenos de raiva que se acumulavam. Eu escrevi as palavras, já que era o melhor que eu podia fazer para realizar seu derradeiro pedido. Levei a esfera e a escondi. Até você me perguntar se havia encontrado alguma coisa no corpo dele. Então fui buscá-la. Ele fizera isso havia apenas um mês, quando Navani pensou em fazer a pergunta. Senão, ele simplesmente não teria dito uma palavra sobre a esfera, como se sua mente fosse infantil ou estressada demais para perceber que devia falar. Navani sentiu um arrepio. Era a favor de confortar aqueles com transtornos mentais, depois que estivessem cuidadosamente contidos, e coisas como espadas fractais malignas falantes fossem removidas de sua posse. Coletara muitos fatos sobre aquela espada que Suzette portava, e achava que talvez se tratasse de uma espada de honra que havia sido corrompida de alguma maneira. Afinal, fora dada a Suzette por um dos arautos. Contudo, achava difícil estudá-la, porque ficar perto de Suzette a deixava enjoada.
Pelo menos o esplêndido da espada havia parado de falar na mente daqueles que passavam pela prisão. Dalinar precisara dar 3 ordens para que Sisete finalmente contivesse aquela criatura. Você tem certeza de que essa é a mesma esfera que ele deu a você? Perguntou Navani. Sim, é. E ele não disse nada sobre ela? Eu já respondi essa pergunta. E vai responder novamente, até eu ter certeza de que não esqueceu mais nenhum detalhe. Suzette suspirou baixinho. Ele não falou da esfera. Estava morrendo. Mal conseguiu pronunciar suas últimas palavras. Não tenho certeza de que eram proféticas, como as vozes dos mortos às vezes são na minha terra. Mesmo assim, eu a segui. Ela se virou para partir. Tinha mais perguntas, mas precisava controlar seu tempo com o assassino. Ficava fisicamente nauseada a cada segundo que passava com ele. Mesmo naquele momento, seu estômago estava começando a se embrulhar, e Navani teve medo de vomitar o desjejum. Você me odeia? Perguntou Suzette atrás dela, quase sem um pingo de emoção. Calmo demais. Neutro demais para dizer isso à mulher que tornara viúva. Odeio. Ótimo, disse Suzette, a palavra ecoando na pequena câmara. Ótimo. Obrigado. Trêmula e enjoada, Navani fugiu da presença dele. Menos de 1 hora depois, ela chegou à Via Nebulosa, uma sacada de jardim montada na base do 8º nível da torre. O retiro tinha quase 200 andares, 10 níveis com 18 andares cada e, portanto, o 8º nível estava perto do topo, a uma altura estonteante. A maior parte da torre fora construída nas encostas das montanhas, com parte da estrutura totalmente embutidas na pedra. Apenas ali, perto do topo, a torre se desconectava de tudo o que a cercava. A Via Nebulosa ocupava quase todo o perímetro ao redor daquele nível. Uma trilha aberta de pedra margeada por um parapeito seguro de um lado. A via possuía algumas das melhores vistas que o retiro tinha a oferecer. Navani ia até ali com frequência durante seus primeiros meses na torre, mas os boatos sobre as vistas espetaculares haviam se espalhado. Antes, ela era capaz de passear por toda a Via Nebulosa sem encontrar ninguém, mas no momento havia dezenas de pessoas andando por ali. Ela se forçou a encarar aquilo como uma vitória, não uma intrusão. Parte da visão deles para a torre consistia em uma cidade onde diferentes povos de Roshar pudessem se misturar. Com os sacros portais fornecendo acesso direto às cidades ao redor do continente, o retiro se tornaria cosmopolita em um nível que Colinar nunca ousara sonhar. Enquanto caminhava, não viu apenas uniformes de 7 principados, como pessoas vestindo as estampas de 3 governos macabaquianos. Havia comerciantes tailenos, soldados emulianos e comerciantes de Natã. Havia até mesmo alguns aimianos, remanescentes dos humanos que haviam escapado de Aimia, os homens com as barbas presas por cordões. A maior parte do mundo estava envolvida na guerra, mas o retiro ficava à parte, um lugar de serenidade acima das tempestades. Soldados iam para lá quando estavam de folga do dever ativo. Comerciantes levavam seus produtos, suportando as tarifas do tempo de guerra para evitar o custo de tentar transportar bens pelas linhas de batalha. Eruditos iam até ali para deixar a mente faiscar contra a mente daqueles que estavam se esforçando para resolver os problemas de uma nova era. O retiro era de fato algo grandioso. Desejava que o Rokar houvesse vivido para ver quão maravilhosa a torre estava se tornando. O melhor que Navani podia fazer era cuidar para que o filho dele crescesse para apreciar isso. Assim, abriu os braços quando chegou ao ponto de encontro. A babá pôs Gavinor no chão e ele correu até ela, pulando no abraço de Navani. Ela o apertou com força, apreciando o quanto haviam progredido. Quando Gavinor finalmente havia sido resgatado, estava tão assustado e tímido que se encolhera de medo quando Navani tentara abraçá-lo.
O garoto estava finalmente superando aquele trauma que ocorrera havia mais de um ano. Muitas vezes ele era solene, solene demais para um menino de 5 anos, mas, pelo menos com ela, ele reaprendera a rir. Vovó, vovó, eu andei de cavalo. Andou sozinho? Perguntou ela, erguendo. A Dolly me ajudou, mas era um cavalo grande e eu não tive medo, mesmo quando ele começou a andar. Olhe, olhe. Ele apontou a ela e ela o levantou para olharem para os campos lá embaixo. Estavam longe demais para distinguir os detalhes, mas isso não impediu que o pequeno Gavi contasse a ela, copiosamente, sobre todas as diferentes cores dos cavalos que havia visto. Ela abriu um sorriso encorajador. A empolgação dele era contagiante e também um alívio. Durante seus primeiros meses na torre, ele mal havia falado. Aquela disposição de não apenas chegar perto dos cavalos, que o fascinavam, mas também o apavoravam, como de montá-los, era um grande avanço. Ela continuou segurando o Gavi, quente apesar do ar gelado. A criança ainda era pequena demais para a idade, e os médicos não sabiam ao certo se tinham feito alguma coisa estranha com ele durante seu tempo em Colinar. Navani estava furiosa com a Exudan por tudo que acontecera lá, mas estava igualmente furiosa consigo mesma. Quanta culpa era de Navani por ter deixado a mulher sozinha, com a oportunidade de convidar para dentro de casa um dos desfeitos. Você não tinha como saber, disse Navani a si mesma. Não pode levar a culpa por tudo. Tentara superar esses sentimentos e outros, igualmente irracionais, que sussurravam que ela também era culpada pela morte de Orokar. Se o houvesse impedido de ir naquela missão tola? Não, não. Ela abraçaria Gavi. Sofreria, mas seguiria adiante. Fez questão de pensar nos momentos maravilhosos que havia passado segurando Orokar no colo quando ele era um garotinho, sem se fixar na ideia de que aquele menininho havia morrido pela lança de um traidor. Vovó, chamou Gavi enquanto olhavam para as montanhas. Eu quero que o vovô me ensine a usar a espada. Ah, tenho certeza de que ele vai fazer isso em algum momento, disse Navani, então apontou. Veja só aquela nuvem. É tão grande. Outros garotos da minha idade aprendem a usar a espada, continuou Gavi abaixando a voz. Não aprendem? Era verdade. Em Aletkar, as famílias, particularmente os olhos claros, iam para a guerra juntas. Os azistianos achavam isso antinatural, mas para os aletianos eram como as coisas funcionavam. Crianças aprendiam a servir como ajudantes de oficiais a partir dos 10 anos, e era comum que os meninos recebessem uma espada de treinamento assim que aprendiam a caminhar. Você não precisa se preocupar com isso, falou Navani. Se eu tiver uma espada, ninguém vai conseguir me machucar. Vou poder achar o homem que matou meu pai, e vou poder matar ele. Navani sentiu um arrepio que não tinha nenhuma relação com o ar frio. Por um lado, aquilo era uma coisa muito aletiana de se dizer. Ainda assim, partiu o coração dela. Navani abraçou Gavi bem apertado. Não se preocupe com isso. Você fala com o vovô? Por favor. Ela suspirou. Vou pedir a ele. Gavi assentiu, sorrindo. Seu tempo com ele era curto, infelizmente. Ela tinha uma reunião com Dalinar e Jasne em menos de uma hora, e precisava falar com alguns cientistas na Via Nebulosa antes. Assim, entregou Gavi de volta a Babá, então enxugou os olhos, sentindo-se tola por chorar devido a algo tão trivial, e foi embora apressada. Era só que Errocar estivera aprendendo tanto. Durante aqueles últimos anos, ela o vira se tornar grandioso, um homem melhor que Gavilar, digno do trono. Uma mãe jamais deveria ter que chorar a morte de um filho. Ela jamais deveria ter que pensar sobre seu menininho, sozinho e sem vida, no piso de um palácio abandonado. Forçou-se a avançar, acenando com a cabeça para os soldados que escolhiam se curvar, ou, estranhamente,
saudá-la, levantando as mãos aos ombros com os nossos dedos virados para a frente. Os soldados de hoje imaginava que a vida estivesse um pouco confusa, agora que alguns de seus comandantes estavam aprendendo a ler e algumas de suas irmãs estavam se juntando aos radiantes. Ela chegou à estação de pesquisa instalada no outro extremo da Via Nebulosa. O cientista-chefe encarregado das medições era um fervoroso com um pescoço particularmente longo. Sua cabeça calva e a pele flácida sob o queixo. O irmão Benny parecia uma enguia de túnica que havia desenvolvido um par de braços por pura determinação. Mas era um sujeito alegre e se aproximou animado com seus cadernos de anotações. Luminosa, disse ele, fazendo questão de ignorar Eutebar, o guarda-tempo, que realizava as próprias medições nos instrumentos próximos. Olha aqui, olha aqui. Benny apontou para as leituras históricas de barômetro que havia registrado no seu caderno. Aqui, aqui. Ele bateu de leve no barômetro que estava montado em uma mesa de experimentos com termômetros, algumas plantas, um relógio solar e um pequeno astrolábio, além de várias bobagens astrológicas que o guarda-tempo havia criado. Ele se eleva à frente de uma tempestade, declarou Benet, quase sem fôlego. Espere, o barômetro se eleva antes de uma tempestade? Sim. Isso está ao contrário, não está? Sim, de fato, de fato. E veja só, as leituras de temperatura antes de uma tempestade se elevam um pouco também. A senhora perguntou quão mais frio era aqui em cima, na Via Nebulosa, do que lá embaixo, perto dos campos. Luminosa, é mais quente. Ela franziu o seio, então olhou para as pessoas na via. A respiração delas não condensava. Parecia mais frio ali em cima. Ela mesma havia notado isso. Mas será que era só porque achava que seria? Além disso, sempre ia até ali após sair do interior da torre. Então era impossível não comparar a temperatura da via com o calor interno, em vez de com a temperatura abaixo. Quão frio está agora, lá embaixo? Perguntou ela. Perguntei via telepena. As medidas são conclusivas. Pelo menos 5 graus mais frias no platô. 5 graus? Raios. Calor antes de uma tempestade e elevação de pressão, disse Navani. Isso desafia nossa compreensão. Mas alguém já tentou realizar leituras com essa tal de elevação? Talvez o que seja natural perto do nível do mar seja o oposto aqui. Sim, sim. Posso verificar isso, mas olhe esses livros. Eles contradizem tal teoria. Medições tomadas em várias expedições comerciais com os papaguampas. Deixe-me encontrá-las. Ele começou a folhear os papéis, embora ela não precisasse vê-los. Tinha uma suspeita do que estava acontecendo. Por que a pressão e a temperatura subiu antes de uma tempestade? Por que a estrutura estava se preparando? A torre podia se adaptar às tempestades. Mais provas. Os dados estavam se tornando tão montanhosos quanto aqueles picos. A torre era capaz de regular temperatura, pressão, umidade. Se o retiro pudesse se tornar totalmente funcional, a vida lá em cima melhoraria de forma dramática. Como consertá-la, porém, quando o esplêndido que vivera ali supostamente tinha morrido? Estava tão mergulhada no problema que quase ignorara as mesuras. No começo, seu subconsciente achou que fossem para ela, mas havia pessoas demais envolvidas. Elas estavam se curvando demais. Ela se voltou e viu Dalinar passando, com Taravangian ao seu lado. As pessoas abriram caminho para os dois reis, e Navani se sentiu uma tola. Sabia que eles teriam uma reunião naquela tarde, e aquele era um dos locais de passeio favorito dos dois. Outros achavam encorajador ver os dois reis juntos, mas Navani não deixou de reparar no espaço entre eles. Sabia de coisas que os demais ignoravam. Por exemplo, Dalinar não se encontrava mais com um ex-amigo junto à lareira para conversar durante horas. E Taravangian não participava mais das reuniões privadas do círculo interno de Dalinar. Não haviam conseguido remover Taravangian da coalizão de monarcas,
nem estavam dispostos ainda a fazer isso. Seus crimes, embora terríveis, não eram mais sangrentos que os de Dalinar. O fato de que Taravangian havia enviado Suzette contra os imperadores azistianos, sem dúvida prejudicara as relações e aumentara tensões dentro da coalizão. Mas, por enquanto, todos concordavam que os servos de Odion eram um inimigo muito mais urgente. Hum. Taramanjan, contudo, nunca mais seria um homem confiável. Pelo menos as ações terríveis de Dalinar haviam sido parte de um ato de guerra oficial. Embora ela precisasse admitir que certa superioridade moral havia de fato se perdido quando a biografia de Dalinar começara a circular. As tropas Colin, outrora tão orgulhosas que chegavam a ser imperiosas, caminhavam com os ombros ligeiramente encolhidos e cabeças já não tão erguidas. Todo mundo sabia das atrocidades de guerra da unificação de Colin. Tinha ouvido falar da aterrorizante reputação do Espinho Negro e das cidades queimadas e saqueadas. Contanto que Dalinar estivesse disposto a fingir que suas ações haviam sido nobres, o reino podia fingir também. Mas, no momento, os aletianos precisavam encarar a verdade escondida atrás de justificativas e narrativas políticas por tempo demais. Nenhum exército, por mais limpa que fosse sua reputação, saía imaculado de uma guerra. E líder algum, por mais nobre que fosse, podia evitar afundar no crem quando entrava no jogo da conquista. Ela passou mais algum tempo olhando as análises com Benet. Então foi falar com as astrônomas reais, que estavam instalando um novo conjunto de telescópios feitos com as lentes de maior qualidade de Tailena. Elas tinham certeza de que conseguiriam obter algumas vistas espetaculares dali de cima quando os telescópios estavam calibrados. Navani fez algumas perguntas às mulheres enquanto elas trabalhavam, mas foi embora quando achou que estavam começando a incomodar. Uma verdadeira patrocinadora das ciências sabia quando estava atrapalhando em vez de ajudar. Ao se virar para partir, contudo, Navani fez uma pausa e então tirou a estranha esfera de luz do vazio de Cisete do bolso. Tauna, você já foi joalheira, não foi? Antes de trabalhar com lentes? Ela perguntou a uma das engenheiras. Ainda sou, de vez em quando, respondeu a mulher baixa. Trabalhei algumas horas na casa monetária na semana passada, verificando pesos de esferas. O que acha disso aqui? Navani mostrou a esfera. Tauna colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha e pegou a esfera, segurando-a na mão enluvada. O que é isso? Luz do vazio? Ela vasculhou o bolso do casaco e tirou uma lupa de joalheira. Então a pressionou junto do olho. Não temos certeza, disse Navani. Pai das tempestades. É um belo diamante. Ei, Nen, dê uma olhada nisso aqui. A outra engenheira se aproximou e pegou a esfera e a lupa. Então soltou um assovio baixinho. Tem um ampliador na minha bolsa, disse ela, acenando, e uma engenheira assistente pegou um dispositivo de ampliação maior que permitia fitar com ambos os olhos. O que foi? O que está vendo? Indagou Navani. Praticamente sem falhas, comentou Nen, prendendo a esfera em algumas pequenas pinças. Posso afirmar que esta esfera não cresceu como uma gema coração. A estrutura nunca se alinharia tão perfeitamente. Esta esfera vale milhares luminosa. É provável que comporte luz das tempestades durante meses sem deixar vazar nada. Talvez anos. Mais tempo se for luz do vazio. Foi deixado em uma caverna por mais de 6 anos, contou Navani, mas ainda estava brilhando, ou seja lá como chamamos esse negrume, do mesmo jeito como foi quando foi recuperada. É mesmo estranho, concordou Tauna. Que esfera esquisita, luminosa. Isso deve ser luz do vazio, mas tem algo de errado. Quer dizer, é preto-violeta como as outras que já vi, mas... O ar se distorce ao redor dela, observou Navani. Isso!
É isso? Que estranho. Podemos ficar com ela para estudá-la? Navani hesitou. Havia planejado fazer os próprios experimentos com a esfera, mas tinha que cuidar das necessidades da torre e trabalhar em novas interações de sua máquina voadora. Para ser sincera, planejava realizar experimentos com a esfera desde que a recebera, mas nunca tinha tempo. Sim, por favor. Faça alguns testes padrão de medição de luz das tempestades para luminosidade, coisas assim. Depois veja se consegue mover a luz para outras gemas. Se conseguir, tente usá-la para energizar fabriais diversos. Luz do vazio não funciona em fabriais, disse Nem franzindo a testa. Mas a senhora tem razão. Talvez isso não seja a luz do vazio. É bem estranha. Navani fez com que prometesse manter a esfera escondida e só revelar os resultados dos experimentos para ela. Também lhes deu permissão de requisitar várias esferas reais de luz do vazio capturadas em batalha para usar nas comparações. Então, inquieta, Navani deixou a esfera com as engenheiras. Não porque não confiasse nas duas. Elas lidavam com equipamentos extremamente caros e delicados e haviam se provado confiáveis. Mas a parte de Navani que torcia para estudar aquela esfera pessoalmente ficou decepcionada. Infelizmente, aquilo era o trabalho para eruditos, não para ela. Navani a deixou em mãos capazes e seguiu adiante. Foi a primeira a chegar à pequena câmara sem janelas perto do topo da torre, onde Jasne e Dalinar realizavam reuniões privadas. Os andares superiores eram pequenos, o que permitia que fossem inteiramente controlados, com postos de guardas para regular o acesso. Lá embaixo, com demasiada frequência, as salas e os corredores pareciam opressivos, como se alguma coisa estivesse vigiando. As aberturas nas paredes, que funcionavam como dutos de ventilação através das salas, seguiam padrões bizarros, parcamente mapeados pelas crianças que eram mandadas para se arrastar por aqueles caminhos. Era impossível ter certeza de que não havia ninguém escutando em uma abertura próxima, bisbilhotando conversas particulares. Ali em cima, contudo, quase todos os andares tinham cerca de 10 salas ou menos, todas mapeadas com cuidado e testadas acusticamente. A maioria tinha janelas, o que as tornava convidativas. Navani se sentia mais leve até mesmo em uma câmara de pedra sem janelas como aquela, contanto que somente soubesse que o céu aberto estava logo atrás da parede. Enquanto esperava, Navani se ocupou de seus cadernos, teorizando sobre a esfera escura de Gavilar. Folheou até um testemunho que transcrevera de Helene, o membro ouvinte da Ponte 4. Ele jurava que Gavilar dera à sua general, Eshonai, uma esfera de luz do vazio anos antes da chegada da tempestade eterna. Quando Navani mostrou a ele aquela segunda esfera, a reação do homem havia sido curiosa. Eu não sei o que é isso, Luminosa, mas passa uma sensação dolorosa. Luz do vazio é perigosamente convidativa, como se, caso eu a tocasse, meu corpo fosse bebê-la com sofreguidão. Essa coisa é diferente. Ela tem uma canção que nunca ouvi, e sua vibração não parece certa com a minha alma. Ela passou para outra página e escreveu alguns pensamentos. O que aconteceria se tentassem cultivar plantas sob a luz escura daquela esfera? Ou ousaria deixar que um radiante tentasse sugar aquela energia estranha? Naval estava escrevendo quando Adorin e Shallan chegaram com o Vison. Vinham tirando um tempo para entretê-lo ao longo das semanas anteriores, mostrando a ele a torre e reservando espaço para suas tropas quando chegassem com a quarta ponte nos próximos dias. O Herdaziano baixo não usava uniforme, só calças comuns e camisas abotoadas ao estilo Herdaziano simples, com suspensórios e um casaco largo. Que estranho. Ele não sabia que não era mais um refugiado? Acha que consegue me ensinar? Dizia Shallan, de cabelo ruivo e sem chapéu. Eu gostaria muito de saber como você se livrou daquelas algemas.
É uma arte, explicou o general. É mais do que prática. Tem a ver com o instinto. Cada par de algemas é um quebra-cabeças a ser resolvido. E sua recompensa? Ir a lugares que não deveria ir. Ser que não deveria ser. Luminosa, não é um passatempo particularmente bem visto para uma jovem bem conectada. Acredite, eu sou tudo, menos bem conectada. Não paro de achar partes de mim soltas por aí, esquecidas, comentou Shalom. Ela conduziu o Visão até a outra porta e apontou para o posto de guarda mais além. Adolin abraçou Navani e então se sentou perto dela. Ela está fascinada pelo Visão, sussurrou ele para Navani. Eu deveria ter adivinhado que isso aconteceria. Que roupa é essa que ela está usando? Comentou Navani. Eu sei, Adolin fez uma careta. Eu ofereci o serviço dos meus alfaiates. Disse que arrumaríamos um uniforme herdaziano, mas ele respondeu: Herdaz não existe mais. Além disso, um homem de uniforme não pode ir aos lugares aonde gosto de ir. Eu não sei o que pensar do homem. Do outro lado da pequena sala, o Visão olhou para uma das saídas de ar feita de pedra, concordando enquanto o Shannon explicava a segurança do recinto. Ele está planejando como escapar, disse Adolin com um suspiro, colocando os pés sobre a mesa. Nos despistou 5 vezes hoje. Não sei se ele é paranoico, louco, ou se tem apenas um senso de humor cruel. Ele se inclinou para perto de Navani. Suspeito que não teria sido tão ruim se Shallan não houvesse ficado tão impressionada da primeira vez. Ele gosta de se exibir. Navani olhou de soslaio as novas botas de Adolin, que tinham detalhes dourados. Era o terceiro par que ela ouvia usando naquela semana. Caralho, meu tem que durar 10 meses. Dalinar chegou, deixando os 2 guarda-costas do lado de fora da porta. Ele não parava de insistir que Navani aceitasse alguns guardas particulares, e ela sempre concordava quando tinha que transportar algum equipamento. E justiça fosse feita, Dalinar não podia reclamar. Com que frequência ele despistava os próprios guardas? A sala havia sido preparada com poucas cadeiras e uma única mesa pequena, aquela onde Adolin apoiara as botas. Aquele garoto. Ele nunca se recostava na cadeira ou levantava os pés quando estava usando sapatos comuns. Dalinar passou por ele, batendo nas botas com os nós dos dedos. Decoro, disciplina, dedicação, exortou ele. Detalhe, duelo, desjejum. Adolin olhou para o pai. Ah, desculpe. Achei que estávamos dizendo palavras aleatórias que começam com a mesma letra. Dalinar olhou sério para Shallan. O que foi? Disse ela. Ele não era assim antes de você chegar, reclamou Dalinar. Que o pai das tempestades nos ajude, comentou Shallan, despreocupadamente, sentando-se ao lado do marido e pousando uma mão protetora sobre o joelho dele. Colin aprendeu a relaxar de vez em quando? Sem dúvida as luas vão parar de orbitar e o sol vai desabar dos céus. Nem Shallan nem Dalinar admitiriam que disputavam Adolin. De fato, Navani suspeitava que Dalinar insistiria que lhe aprovava o casamento. Mas ele também nunca havia precisado entregar um dos filhos à influência de uma pessoa de fora. Navani achava que Dalinar culpava Shallan demais pelas mudanças no rapaz. Shallan não estava forçando a ser algo que não era. Adolin estava apenas se sentindo livre o bastante para explorar uma identidade que não estava amarrada a ser o filho do espinho negro. Adolin se tornara um grão-príncipe. Deveria poder definir o que isso significava para ele. De sua parte, Adolin só deu uma gargalhada. Shallan, você está mesmo reclamando que alguém é sério demais? Você? Até suas piadas parecem uma competição de vez em quando. Ela o encarou e então, em vez de se sentir provocada, pareceu relaxar. Adolin surtia aquele efeito nas pessoas. É claro que são. Minha vida é uma luta constante contra o tédio. Se eu baixar a guarda, vou acabar tricotando ou algo igualmente terrível, respondeu ela. O Visão escutava a conversa com um sorriso.
Ah, isso me lembra meu filho e a esposa dele. Espero que eles sejam um pouco menos frívolos, disse Dalinar. Eles morreram na guerra, contou Visão em voz baixa. Sinto muito. A tempestade eterna e ódio custaram muito a todos nós. Não nessa guerra, Espinho Negro. O Visão lançou a ele um olhar cheio de insinuações, então se voltou para Navani. O Grão-Príncipe mencionou mapas que eu precisava inspecionar. Disse que estariam à minha espera, mas não estou vendo nenhum aqui, nenhuma mesa do tamanho apropriado para abri-los. Vamos buscá-los? Estou curioso para ver as disposições de suas tropas contra os esvaziadores. Não usamos mais o termo esvaziadores, replicou Dalinar. Ele se provou impreciso. Chamamos nossos inimigos de cantores. Quanto ao mapa, está bem aqui. Ele olhou para Shallan, que assentiu, inspirando luz das tempestades das esferas na bolsa. Navani se apressou a abrir seu caderno. Juntos, Shallan e Dalinar invocaram um mapa.